Cruzeiro pode ter errado, acertado, porque agora eu quero falar do Atlético. Não teve piedade. Você lembra da música do Cazuza? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Pois é, nesse caso ontem não teve piedade. Foi pra cima e goleou. Thiago Fernandes, eu preciso ouvi-lo agora, Thiago. Ontem, afinal de contas, os 4-0 convenceu de que está no caminho certo o técnico Eduardo Cudê, ou foi porque o adversário é ruim? Ô, HG, eu acho que é um misto das duas coisas. O Cudê já mostrou em outras oportunidades que esse Atlético pode jogar mais na mão dele. E jogou bem em algumas oportunidades na mão dele. Só que o meu grande problema com a franca evolução que muitos acham que existe é que ela oscila bastante. Quando o Atlético vai enfrentar um adversário inferior, como o Brasil de Pelotas, ele não consegue jogar bem. O Atlético enfrentou o Botafogo, mesmo que fora de casa, mesmo com um gramado diferente, ele não conseguiu jogar bem. Ontem, os 45 minutos iniciais, para mim, não foram bons. E o Atlético faz um bom segundo tempo diante do Cuiabá. Além disso, a gente tem que aliar isso ao adversário que o Atlético enfrentou. O Cuiabá é muito fraco. É muito fraco, de fato. E assim, é natural que o Atlético conseguisse essa vitória, independentemente de ser bem ou mal treinado. Eu nem acho que seja tão bem treinado quanto muitos acham, e nem acho que seja também tão mal treinado. Acho que o Atlético é um time hoje, na mão do Cudê, mediano. E muito graças ao trabalho do seu treinador. Mas conseguiu uma vitória ontem para mim, que é em função da qualidade dos atletas, do adversário ser muito mais fraco do que o seu time. E é óbvio que o Atlético tinha que vencer o Cuiabá como venceu. Para mim, o Atlético não faz mais do que obrigação no jogo de ontem. Ih, rapaz, radical, Eltinho. Ô, Elton, você que, radical. já que falamos tanto de equilíbrio, a importância de buscar o equilíbrio, você acha que ontem é uma vitória que, além de ajudar no encaixe, pode ajudar também naquilo que muita gente estava dizendo, que era a falta de confiança, que eu, inclusive, entendo como excesso de ansiedade, Eltinho? Olha só, HG, é importante a gente destacar que pontos que a gente buscava nesse time do Atlético. Um era entrega e intensidade, vontade de vencer. Ontem os jogadores marcavam sob pressão e quando perdiam a bola estavam efetivamente em cima do adversário. Acho isso importante. Outra coisa que a gente cobrava muito era ser efetivo quando chegasse à frente do gol. E ontem o Atlético pôde chegar em menor número que em outras oportunidades. Foram apenas 9 arremates. Lembrando que em jogos passados o Atlético chegou a arrematar 21 vezes, 24 vezes. Ontem foram 9. Desses 9 arremates ao gol, 7 foram no gol do goleiro, entregue ao goleiro. E 4 foram na casinha. Isso mostra que esses jogadores são capazes de fazer algo que a gente tem buscado e apertado aqui o tempo todo. Eu não concordo com o Thiago quando a gente pega e começa a fazer essa avaliação. Ah, jogou bem porque jogou com um time ruim, contra um time ruim. Pô, a gente reclamou tanto que o Atlético tinha jogado mal contra times efetivamente ruins, contra o Carabobo, contra o Brasil de Pelotas. Aí ontem faz um jogo honesto, um jogo correto, um jogo bom, um jogo que o Pavon destruiu, um jogador que tem muita gente cobrando a titularidade dele, e eu espero que isso aconteça nos próximos jogos. Mas se ele jogou bem, ele não vai jogar o próximo. Se ele jogou bem, ele reserva no próximo. Então as coisas começam a acontecer. A gente Mas o que te faz acreditar que começa a acontecer? Não. Quando o cara joga bem no Atlético, o Igor Gomes fez 2 gols num jogo de Libertadores em que o Atlético precisava vencer. Não, isso não é uma verdade. Ainda considera um adversário bem razoável, bem fraco. O Igor Gomes fez 2 gols. No jogo seguinte ele foi reserva. Sabe? No outro jogo ele foi reserva. No outro jogo ele foi reserva de novo. Cara, não faz sentido. No Atlético não tem linearidade. Então, peraí. Pelo contrário, o que a gente vê no Atlético é um time irregular em todos os sentidos. É irregular na escalação, é irregular quando joga contra qualquer que seja o adversário, é irregular em tudo. Por quê? Culpa do seu treinador. Você citou, então, peraí. Se você citou, ele precisa se defender. Cudê, por gentileza, espaço para você. De todo, como sempre falo, com o departamento físico, com o departamento médico, a gente tem a possibilidade de medir o CPK, que nos dá um parâmetro de quem llega a juego más fatigado, quien está un día y bueno, nos basamos en todo, siempre falo, trabajamos o grupo todo de la misma manera, intentando llegar a cada juego de la mejor manera, un grupo curto,
e que vou voltar a falar, tem que poupar, porque senão é impossível. Mas todo grupo trabalha da melhor maneira e bom, não podemos estar todo o tempo falando se acertou ou não acertou. Agora o craque é Yoran por iniciar e fazer o gol, e a semana passada não tem. Então, para repassar, não é assim. O time joga um jeito, indiferentemente da escalação, indiferentemente do sistema, todo vai trocando também segundo o rival. E bueno, fizemos o grande jogo como venimos fazendo. O último jogo não foi o melhor de nós, queríamos trocar a imagem, mas assim tudo, tuvimos o último jogo a possibilidade de abrir o marcador e não deu certo. Então isso troca muito também, mas hoje estuvimos certeiros e acho que esta semana não se vai falar que temos de trabalhar a finalização. Bom, vamos lá, vamos esquartejar a opinião agora, por parte. Você acabou de dar um cacete, mas homérico no Cudê. O Cudê disse ali, ele fala com o departamento de fisiologia e as decisões dele são pautadas no que ele recebe de informação e pautadas também na mudança do adversário. Onde é que está errado o Cudê? Eu não discuto a questão fisiológica, eu não tenho nem capacidade para isso. Se o jogador não tem condição física de atuar numa partida, tudo bem, aí o Cudê realmente não tem que colocá-lo em campo. Agora, Mas é o grau máximo da ironia. Mas sabe o que acontece, HG? É porque se os meus dois colegas prestaram atenção e aparentemente não prestaram, o Cudê diz também que ele muda conforme o adversário. Então, esse é o meu problema. Eu acho que ele não deve mudar conforme o adversário. Eu acho que ele deve escalar o Atlético de forma constante, linear. O Atlético não tem linearidade. O Atlético é um time que muda o tempo inteiro. Eu acho que os colegas gostam. O Valor entende o motivo. O Elton está descobrindo hoje. O Atlético, ele tem, na minha opinião, Everton, o Atlético tem que ter alguns jogadores ali que são indiscutíveis e tem que jogar. Né? O goleiro, o Everton, o Hulk não pode sair. Agora, não dá para colocar mais no banco de reservas do Atlético o Pavon. Não dá para colocar o Zarate, por exemplo, no banco de reservas. O Iorra, que o Thiago queria pegar o Iorra e colocar o Iorra no primeiro navio, ó. No começo do ano. Não pode sair do time. E vou te falar. Não pode sair do time. Não, hein? Tem muita gente lá dentro também que não Eu falei, o Iorra vai ser utilizado e não vai ser o craque do Atlético em 2023, mas vai ter utilidade. Tira o Iorra agora do time, Thiago. Cara, o problema é que ele faz com que os jogadores que ele contratou não joguem bola. O Patrick joga mais que o Iorra? Pra mim joga. Pra você pode ser que não, mas pra mim joga. O Edenilson joga mais do que o Iorra? Pra mim joga. Mas no time do Cudê eles fazem a mesma. E aí, quando eles fazem a mesma, os jogadores que o treinador contratou, pediu pra contratar e pediu pra colocar em campo, eles não rendem. E os três atacantes ontem, Thiago, não fizeram falta, Eles simplesmente não rendem. Os três atacantes, Abel. Mas qualquer análise... É que vocês ganhar do Cuiabá parece o título brasileiro. Não, só tô impressionante. É que ganhar do Cuiabá parece o título brasileiro. Não, agora não, agora tá tudo certo. Vamos fazer o seguinte, mantém o Cudê até o final do ano. Mantém o Cudê do jeito que ele tá fazendo. O trabalho que ele tá fazendo é excepcional. Deixa eu te falar. É isso que meus colegas acham. O professor Girafales já dizia, sem exaltações. Sem exaltações. Vocês estão exaltando o Cudê. Calma, torcedor. Calma. Pra mim, qualquer análise em cima do jogo de ontem contra um Cuiabá que é fraquíssimo, fica prejudicado. Né? O Atlético jogou bem, fez 4-0, que tinha que fazer, favorito. E se jogar 10 vezes com o Cuiabá, vai ganhar 9. Agora, qualquer análise para falar que se o Atlético voltou, o Atlético está jogando bem e tal, ninguém isso não falou isso aqui. Não faz a gente falou. Você disse isso aqui. Você disse isso. Você disse sobre isso aqui. efetividade. Você disse exatamente o que a gente estava procurando. Era assim. Tinha que ser assim. Ó, o time mostra uma análise que está melhorando. Então deixa eu falar o que eu falei. Tá melhorando eu disse que o Atlético finalizou 9 vezes, acertou 7 no alvo e fez 4 gols. Mas tá ruim. Isso é importante para a evolução do time. Até porque isso é importante porque a gente desceu o sarrafo aqui, que o time chegava 21 vezes e errava tudo. Outra coisa Aí, a gente pega recortes de jogos hoje.
Hoje são recortes de jogos. Calma, Elton. Aí eu não posso recortar esse Calma, jogo? Aí ficou Outra difícil. coisa É que você só recorta o que é bom. Eu quero que você você recorte a tudo o que acontece. O que você recorta é o que é bom. E o Thiago só recorta o que é ruim. Tá tudo certo. O equilíbrio. A balança tá equilibrada, Thiago. Eu recorto o que é bom e por isso que a gente ruim. divide aqui. A todo instante, Não é porque um eu é falei magro, aqui que o outro é time gordo, mostra não. em alguns momentos evolução, mas quando ele mostra evolução, no jogo seguinte ele vai mal. Ele decai. E aí, isso está acontecendo todos os dias no Atlético. Está acontecendo semana após semana. O time mostra uma evolução, decai. O Atlético oscila muito. Eu E é o concordo meu com ponto. você nessa. É o que Eu eu digo aqui. concordo. É todo instante que eu É digo. isso. O meu amigo do lado de lá, aliás, seu amigo do lado de lá, muito meu amigo. ele traz. Peraí. Não, o Atlético está evoluindo. Não, essa peraí, semana. diz- Muito importante. Aí, peraí. então, esquece o jogo Peraí. do Pelotas, esquece o jogo do Botafogo. Vamos analisar a evolução. Peraí. Vamos analisar o que é O bom. jogo contra o Botafogo, eu para falei com isso. isso. O jogo contra o Botafogo, eu falei isso? mas não dá pra Se falar você que o falasse time- isso, tinha que te internar. Não dá pra Se falar que o você time tá falasse evoluindo isso, tinha quando que te ganha internar. e que Cara, não, regrediu quando perde. Eu só acho então, que tiveram ok, coisas boas. Mas você ontem. tem que analisar o que foi de bom desse time que a gente tava massacrando de ruim. Então tem que analisar esse ponto aí. Eu não é só cobro pegar e regularidade. ganhar, não. O time ganha de 4. Regularidade. Ganha de 4, tem o pavor. Regularidade. Dando 2 assistências, fazendo um gol. Eu cobro ele pega e regularidade. lapa. Ué, você Eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim. O Atlético é irregular até quando ele vence um 4x0. O primeiro tempo foi tem que ter horrível. coerência. Só que é o seguinte, comentar. falar de regularidade ainda não dá pra falar. Não? Não, venceu pouco ontem, tempo, né? aí se vence o Inter, aí você começa a falar em regularidade. Agora, o processo evoluiu, eu vou ficar usando esse termo, evoluiu ontem. Porque antes ele produzia e não definia. Exato. Ontem ele produziu e definiu. Ah, mas o adversário jogou Não contra importa. adversários tão ruins, Bem, produziu e teve dificuldade. Quanto ficou Palmeiras Ontem e não teve. Cuiabá? Pois é. 2x1 com dificuldade. Pois é. Quanto ficou o Grêmio do Renato Calma, Gaúcho? El. 2x1 com Calma, dificuldade. El. Mas o Calma, Palmeiras El. ganha quase todos os jogos. Não, mas não importa. É regularidade, Então, assim, regou. é regularidade, não é o placar. Ô, Valu, nessa discussão do Elton com o Thiago Fernandes, quem é o Dourado e quem é o Bruno Rodrigues? É difícil saber, hein? Difícil saber. Eu não faria o que o Dourado fez, não. Eu nunca faria. O que você achou?